Paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 23, que diz assim: Davi livra a Keila. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande mortifício entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, o Senhor, Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Senhor Deus de Israel, faz-me o saber ao teu servo, que disse: o Senhor descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos para as mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispõe Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou em região montanhosa, no deserto de Zífer. Saul buscava-os todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif e em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, o foi para Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreze e Jonatas foi para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul e Gibeá dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos e a nós encontrarmos nas mãos do rei, disse Saul. Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois informai-vos. Ainda melhor sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo, com seguras informações irei convosco. E ele, se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os militares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zífer.
adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouviu Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. E Saul disse de um lado do monte e Davi os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar a Saul, porém estes e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e foi-se contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Gedi. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Acabamos de ler agora o livro de 1 Samuel, capítulo 23. Deus abençoe.